Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam com todos vocês, com todos nós. Muito bom nós estarmos juntos para meditarmos na palavra de Deus, buscando direção espiritual e, acima de tudo, tendo a certeza que Deus tem ouvido as nossas orações, que somos guiados pelo Espírito Santo e que Jesus Cristo tem cumprido a sua promessa de que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, nós podemos descansar no Senhor e ter certeza que Ele está cuidando de nós, apesar das adversidades, das nossas limitações, das nossas imperfeições humanas, apesar de todas as nossas questões pessoais, nós podemos continuar confiando num Deus que cuida de nós e provê aquilo que nos é necessário todos os dias. Então, com este pensamento de cuidado, de perseverança, que Deus abençoe a cada um de vocês e a cada família que vocês representam, a todos vocês que nos acompanham pela rádio 87.9 FM Dracena, também pelo canal do Facebook Ivan Fidelis e pelo canal do YouTube PR Ivan Fidelis, Família e Fé, PR Ivan Fidelis. Este é o canal do YouTube, onde a mensagem fica gravada e que nós pedimos para que você se inscreva, compartilhe, deixe seu like, porque assim o sistema compreende que a mensagem é relevante e podemos alcançar mais pessoas com uma reflexão dentro da palavra de Deus. Nesse trimestre, nós estudamos um tema muito interessante e muito próprio para todos nós, para a nossa vida, mas em particular para tudo o que eu tenho vivido nesses últimos meses. Deus sabe o que nós precisamos ouvir. Deus, na sua onisciência, sabe o que vai acontecer muito antes que nós cheguemos a esse tempo. Muito antes que nós cheguemos ao futuro que nos espera, Deus já está lá. E Deus sabe o que nós precisamos a cada dia, a cada momento. Então, o tema provados pelo fogo, onde usou como um símbolo um elemento chamado crisol, que ao longo do estudo eu espero que vocês tenham compreendido o que é o crisol em si. O crisol não é o problema. O crisol, ele é um recipiente. Ele é um recipiente que pode ser um recipiente químico, pode ser um recipiente de trabalho, pode ser um recipiente de utensílio doméstico, mas ao mesmo tempo que ele nos protege, ele nos purifica. É esta ideia de usar o símbolo do crisol. O crisol, ele é um recipiente. O problema está externo ao crisol, né? E dentro do crisol estamos nós, sendo cuidados, sendo purificados, passando, né, por provações, por isso o tema provados pelo fogo. Então nós temos que compreender muito bem esta figura para entendermos o propósito do estudo e o propósito de Deus em nossas vidas todos os dias. Colocando de uma maneira bastante simples, o crisol é como uma panela aonde você pode fazer arroz ou estourar pipoca, o que seria o melhor exemplo. Uma panela para estourar pipocas. O que acontece com esta panela? A panela é o crisol, a adversidade é o fogo e a pipoca somos nós que estamos dentro dessa panela. O que acontece é que quando o fogo aquece a panela, que é o crisol, nós que somos os milhos que estamos dentro da panela, podemos estourar e ficarmos brancos, né? Como é o comum da pipoca, no sentido da purificação, podemos ser purificados, e aqueles que resistem ao calor do fogo, mesmo protegidos pelo crisol, que é a panela, eles podem não se permitir ser transformados.
Então, ao invés deles estourarem como pipoca para ficarem purificados, para ficarem embranquecidos, que é o exemplo que a Bíblia usa como purificação, ao invés disso, ele queima o próprio milho mesmo dentro do crisol. Isso significa, representa aquelas pessoas que endurecem o coração, aquelas pessoas que não se permitem ser transformadas, aquelas pessoas que têm dificuldades em aceitar os cuidados de Deus. O crisol, que eu estou usando aqui a figura da panela de pipoca, o crisol, ele nos protege do fogo, porque se nós fôssemos jogados diretamente ao fogo, nós seríamos queimados. Mas, ao mesmo tempo que o crisol nos protege, ele também nos aquece para a purificação. Ele nos aquece para a transformação. E é assim que Deus promove a cada dia o nosso crescimento, o nosso fortalecimento. Quando nós olhamos o que nós estudamos nesse trimestre, nesse período, nós passamos por alguns temas, né, falando a respeito do crisol, desse recipiente. O crisol do pastor, né, o pastor também tem o seu recipiente, onde ele é purificado, onde ele passa pelo fogo. E nesses últimos meses, com relação a Ivone, ao seu problema de saúde que conduziu para o óbito, nós passamos por um crisol muito difícil, muito duro, e ainda estamos lutando com o luto, né, que existe em nós. O crisol do pastor mostra que o pastor não está isento de problemas. Não é porque ele é um pastor, não é porque ele é chamado para o ministério que Deus vai tratá-lo de maneira diferenciada, porque todos nós temos pecados, temos limitações, temos problemas, todos nós precisamos ser purificados pelas mãos de Deus, pelo poder de Deus, pela direção do Espírito Santo. Deus não faz acepção de pessoas, e assim como Ele cuida de você e também, né, coloca você em crisóis, né, os crisóis da vida, né, aquelas circunstâncias de adversidade em que você pode crescer e se purificar, ou pode resistir e endurecer, né, como a pipoca, que pode ser transformada e ficar purificada e branca, ou pode virar aquilo que nós chamamos de um milho piruá. O milho piruá é aquele que queima, mas não estoura. Então, Deus, Ele está observando a nossa posição diante das adversidades, para que nós possamos, de fato, sermos transformados pelo seu poder. Então, o pastor também não está isento de passar pelos problemas, pelas adversidades deste mundo, porque, como disse Jesus, no mundo teremos aflições. Temos que ter bom ânimo, mas teremos aflições neste mundo. E as aflições deste mundo também passam pela vida do pastor. Os crisóis da vida, né, que foi outro tema que nós passamos também, né, a gaiola em que nós somos presos ali no crisol, né, vendo a face do ourives, né, aqui usando o crisol como recipiente que purifica o ouro. Então, essa questão do ourives trabalhando para a purificação, porque afinal de contas o ouro, quando ele é extraído, ele não vem puro, ele precisa ser aquecido, ele precisa ser separado das impurezas que contém no seu metal, nos seus elementos, para que de fato ele seja um ouro valioso, um ouro puro. E é isso que Deus faz conosco. Ele nos purifica, Ele nos conduz para que nós sejamos puros. Para isso, muitas vezes, o calor que nós passamos é um calor extremo, e neste calor extremo
é que nós somos cada vez mais purificados. O exemplo disso nós temos em Isaías, quando um anjo com uma tenaz purifica, né, os seus lábios, a sua língua, toca em Isaías, né, como um símbolo de purificação pelo fogo, pelo poder de Deus tocando nele. Temos que lutar com todas as nossas forças, com toda a nossa energia, assim como fala Deuteronômio capítulo 6, a respeito do amor que nós temos que ter a Deus sobre todas as coisas, amando a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e com todas as nossas forças. Para isso, nós temos que lutar com todas as nossas energias, firmados na palavra de Deus e guiados pelo Espírito Santo, para que possamos, em Cristo Jesus, sermos mais que vencedores. E como diz a palavra de Deus, aquele que perseverar até o fim será salvo. A nossa esperança tem que ser indestrutível. A esperança da ressurreição, a esperança do encontro com Jesus Cristo, que esta esperança pela fé é uma certeza absoluta. Nós sabemos que Jesus está voltando e todos aqueles que viveram e entregaram suas vidas a Jesus Cristo, recebendo e aceitando como o único Senhor e Salvador de suas vidas, a todos esses nós teremos a oportunidade de revê-los e viver a eternidade com eles. Então, nós temos que ter uma esperança e uma fé indestrutível. Nada pode nos separar do amor de Cristo, porque aquilo que nós professamos não é apenas um discurso, mas é uma realidade onde nós vivemos ao lado de Deus e somos guiados pelo Espírito Santo como filhos de Deus, né? Desta maneira, pela fé, nós estamos vendo o invisível. Nós não podemos ver fisicamente a Deus, nós não podemos apalpar a Deus, mas pela fé nós temos certeza absoluta daquilo que nos é invisível. Usando o texto do Pequeno Príncipe, o essencial para a vida é invisível aos olhos. O essencial para a vida, que é Deus, Jesus Cristo, que nos é invisível hoje, o Espírito Santo que habita em nós, que nos é invisível, e as pessoas que nós amamos e que se passaram pela nossa vida, como a Ivone passou pela minha vida e agora se torna invisível, mas não deixa de ser essencial para a vida. O essencial para a vida é invisível aos olhos, mas nós temos que perseverar no invisível para poder alcançar o que Deus tem preparado para nós e experimentar a sua vontade, que é sempre boa, agradável e perfeita. Para isso, Deus espera que nós conduzamos a nossa vida de maneira que seja agradável a Ele. Uma vida de louvor, uma vida de integridade, de fidelidade, de verdade, uma vida onde nós podemos ser transformados a cada dia, crescer em conhecimento, como diz o texto de Oséias, capítulo 6, versículo 3. Cresçamos, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. São processos de nossa vida que faz parte do nosso crescimento. Conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Deus espera que, acima de sermos denominacionais ou estarmos tão ligados a questões religiosas, litúrgicas, que, acima de tudo, nós sejamos cristãos com integridade. Se você for um bom cristão, com a sua integridade, buscando conhecimento e crescimento e se permitindo ser guiado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo sempre vai guiar você para o crescimento na verdade de Deus, que é a Bíblia, como única regra de fé e prática, e você encontrará a paz e encontrará
o seu lugar espiritual, onde a sua comunhão será plena com Deus. Então, se permita ser guiado pelo Espírito Santo e fortalecido em Deus, porque assim, perseverando até o fim, você será mais do que vencedor. Para isso, você tem que ter uma vida de louvor, uma vida de adoração, uma vida de comunhão com Deus, obedecendo os seus mandamentos, os seus ensinos, as suas ordenanças, trazendo a reflexão das orientações de Deus através da Bíblia e colocando em prática todos os dias em suas vidas. Ter uma vida de louvor e adoração, porque Deus procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Para isso, nós temos que desenvolver os frutos do Espírito: o amor, a paz, a paciência, a longanimidade, benignidade, domínio próprio, mais um elemento que é essencial nos frutos do Espírito: mansidão. Jesus Cristo, ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e tenham descanso. Aprender de Jesus, que é manso e humilde. Ser humilde não é ser humilhado. Ser manso não é permitir que o outro te ofenda e te faça de capacho, né? Mas é você se posicionar de uma maneira correta. Você, mesmo que receba ofensas, você não precisa ofender a ninguém. Se você receber alguma ofensa, ignore, porque você sabe, juntamente com Deus e o Espírito Santo que habita em você, de que aquela ofensa não é verdadeira. Você se conhece e você tem que ser aprovado por Deus e pelo testemunho de Deus. Assim como eu sempre falo a vocês, que o testemunho que eu espero receber de Deus é o testemunho de Jó. Havia um homem, no caso de Jó, na terra de Uz, né, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. É esse o testemunho que eu quero receber de Deus. É esse testemunho que eu quero que você receba de Deus. É esse testemunho que eu tenho certeza que a Ivone receberá de Deus. Houve uma mulher que acompanhou o pastor Ivan no ministério, e esta mulher era íntegra, reta, temente a Deus e que se desviava do mal. Eu tenho absoluta certeza que a Ivone receberá esse testemunho, e eu vou continuar na minha vida de louvor e adoração para encontrar com ela na ressurreição e receber o mesmo testemunho de Deus. Para isso, nós temos que manter a esperança. E quando nós descansarmos no Senhor, nós temos que morrer como sementes. Morrer como sementes, como cantou já o cantor Gilberto Gil, né? Grão, a nossa vida é como um grão, é uma semente de ilusão, tem que morrer para germinar. Esta expressão da música de Gilberto Gil é muito bonita e dentro da teologia com uma base cristã muito forte, né? A nossa vida é como um grão, tem que morrer para germinar. Quando nós descansamos no Senhor, como a Ivone descansou no Senhor, deixa a semente, né? A semente do bem, a semente da fé, a semente da integridade, da verdade, da esperança, da adoração, da fidelidade, do companheirismo, de tudo que ela mostrou na sua vida cristã. Fica como semente a todos nós que ficamos aqui e temos que prosseguir a nossa vida. Então, a nossa vida é como um grão de semente. Toda árvore, por mais frondosa que ela seja hoje, um dia ela foi uma pequena semente. A pequena semente será transformada, porque ela se tornará uma árvore frondosa pelas mãos e pelo poder de Deus. A nossa vida é como um grão, uma semente de ilusão, tem que morrer para germinar. É por isso que o apóstolo Paulo diz que o morrer é lucro e o viver é Cristo. O próprio Cristo,
teve as suas adversidades, os seus problemas. Cristo também esteve dentro do crisol, e ali o texto de Hebreus fala que ele aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. Assim como nós precisamos obedecer a Deus e aprender esta obediência, porque a nossa tendência natural é de buscar autossuficiência, autonomia, independência de Deus. Um dos textos que eu mais gosto na Bíblia está em Romanos, capítulo 8, onde fala a respeito da nossa filiação, da nossa adoção a Deus. Aqui o texto fala, a partir do versículo 14, Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 14, o texto diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebeste espírito de escravidão para outra vez andares atemorizados, mas recebeste espírito de adoção, baseados pelo qual clamamos Abba Pai. E o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Porque tenho para mim, por certo, que o sofrimento do tempo presente não pode se comparar à glória a ser revelada em nós. O que nós sofremos hoje não pode se comparar à glória do que Deus tem reservado para cada um de nós. Somos filhos, somos co-herdeiros com Cristo. Sofremos assim como ele sofreu. Ele certamente sofreu muito mais do que nós. Ele também descansou, ele morreu jovem, mas pela sua ressurreição, pela sua integridade, pela ausência de pecado em Cristo Jesus, é que nós temos a garantia da ressurreição para a vida eterna, para o encontro com todos aqueles que nós amamos, para o encontro com Cristo, para uma eternidade de glória, uma eternidade de honra que nos espera ao lado do nosso Deus. Então mantenhamos a nossa fé, a nossa esperança, a nossa integridade, a nossa fidelidade. Não permita que as adversidades deste mundo te separem do amor de Cristo. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Então mantenha a sua fé, mantenha a sua esperança, mantenha a sua integridade, a sua fidelidade. E aquele que perseverar até o fim será salvo. Que Deus abençoe a você, a sua família, que Deus abençoe a todos que nos acompanham de uma maneira muito especial e que esta reflexão traga à sua mente, ao seu coração, esta percepção da integridade, da verdade, da fé e da esperança de tudo que Deus tem feito por você, dos cuidados de Deus através do Espírito Santo, e com foco em Jesus Cristo nós prosseguimos para o alvo, para a soberana redenção de tudo que Jesus Cristo tem preparado para que nós estejamos com Ele, como Ele mesmo disse: vou preparar lugar para onde eu estiver, que vocês estejam também. Que Deus abençoe a todos, que vocês tenham um excelente dia na presença de Jesus. Nós agradecemos pela vida de vocês que nos acompanham, que você tenha essa reflexão como bênção de Deus na sua vida, no seu lar e para todos aqueles que você ama. Deus abençoe a todos. Tenha um excelente dia, em nome de Jesus.